E chegamos ao fim da segunda temporada de Anéis de Poder. Que série, hein? Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai falar do oitavo e último episódio da segunda temporada dos Anéis de Poder. Vai ter spoilers aqui nesse vídeo, então se você não tá em dia com a série, cuidado. E lembrando que isso não é um vídeo pra falar da temporada, é pra falar do oitavo episódio. Depois vem um vídeo pra falar da temporada como um todo e o que eu achei de todos os episódios, né, do conjunto da obra. Então, pra você não perder esse próximo vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação. Mas vamos falar desse episódio 8, porque tem muita coisa pra comentar, né? Muita coisa aconteceu, muitos núcleos foram explorados. Teve fim de batalha, teve anão, teve revelação de nome, teve o embate final entre os ex-quase namorados. Então, vamos lá. Por ordem, eu não sei muito bem qual é a ordem que eu coloquei aqui no meu roteiro, mas vocês vão entender conforme vocês forem acompanhando o que eu tô falando. Eu com certeza não esperava que esse último episódio já ia começar me emocionando com a cena dos Durins, o rei e o filho dele, né, o rei e o príncipe, ali enfrentando o Balrog. A gente vê que o rei dos anãos estava completamente imerso ali, sendo comandado pela ganância do anel, até ele perceber que a vida do filho dele estava em risco. E aí deu um acorda, um sacode nele, né? E ele decide se sacrificar pra proteger o filho e a Disa, que acabou aparecendo ali também, né? Mas ele vai e enfrenta o Balrog ali sozinho, numa cena que, assim, foi linda, foi de arrepiar ver aquilo acontecendo. E eu honestamente fiquei, assim, emocionada, porque, tipo, por mais que ele tenha toda essa ganância que foi potencializada por causa do anel, ele preferiu se sacrificar pra salvar o filho, né? E você vê que tem algumas coisas que são mais fortes do que o controle do Sauron. Então isso realmente foi algo que eu fiquei, tipo, caraca, a gente já começou o final da temporada desse jeito, tipo... Então eu acho que esse primeiro momento já deu o tom aí do que vem pra esse final de temporada e realmente já começa botando o sarrafo aqui em cima, né? E o resto do episódio, pra mim, não decepciona. Eu gostei muito. Eu sei que tem muito núcleo aparecendo, né? Tem muita história pra encerrar, muita ponta solta dessa temporada pra finalizar. E eu acho que, apesar de ter muita coisa pra mostrar, eles conseguiram encaixar bem o que tinha que ser mostrado pra encerrar a temporada. Realmente tinha trama que não dava pra deixar pra próxima temporada, porque sim, teremos uma próxima temporada. Sim, já tá confirmado, sim, já tá fechado em contrato até a quinta temporada, né? Então, desculpa, haters, vamos ter mais pelo menos 3 temporadas de Os Anéis de Poder. Indo então um pouquinho aí pro núcleo do Estranho e do Dark Wizard. Eu sei, a gente descobre quem é o Estranho, mas nesse momento ainda não. Queria primeiro começar falando do teste que o Tom Bombadil quis passar ao Estranho, né? E assim, quando o Tom falou que ele tinha que escolher qual caminho ele ia seguir, eu sabia que já era o teste, né? O teste não era entrar naquele matagal lá de galhos secos e encontrar o cajado dele. Eu já imaginava que realmente o teste era escolher a amizade e escolher as pessoas que ele tem um carinho e que ele quer proteger, ou escolher o poder e a magia, né? Claramente, vindo de Tom Bombadil, a gente não pode esperar algo mais óbvio, apesar dele não ser nada óbvio, mas assim, tava óbvio que acertar, né, passar nesse teste era escolher proteger quem ele se preocupa, né, ou seja, as Pés Peludas e a Nori, que virou amiga dele, protegeu ele tantas vezes. Então assim, era bem óbvio que era lá que ele deveria ir, e esse sim era o grande teste. E aí o Dark Wizard aparece, né, e ele começa falando que eram 5 deles, e que foi justamente o Estranho que convenceu ele a ir pro Oeste. E aí, quem sabe, sabe. E se você não sabe, eu te conto, fique tranquilo. Mas nós temos 5 magos, né, na Terra-média, 5 Maiar, que são Star. Então, assim, a gente já sabia que o Estranho era um Star. Esse daí só corrobora ainda mais, né? E ele falando que eram 5, então ele também é parte desses 5. E dos 5, nós temos Gandalf, Saruman, Radagast e os 2 magos azuis. Então, o Dark Wizard é um desses outros 4. Como eu disse, a gente descobre quem é o Estranho no final do episódio. Então, o Dark Wizard é um dos 4, né, que sobra.
As minhas apostas continuam no Saruman, mas ele pode ser um dos azuis. Eu acho que ia ser incrível ter um dos azuis na série, assim, pra gente conhecer, pra gente entender mais, né? Eu ainda acho que é o Saruman de verdade. Até falei que ia fazer um vídeo pras redes sociais falando dessa teoria, que eu ainda não fiz, mas em algum momento eu vou fazer. Então, me segue no TikTok e no Instagram que esse vídeo vai sair a qualquer minuto agora. E ele fala que quem convenceu ele a ir pro Oeste foi justamente o Estranho, né? Então fica ali meio no ar do tipo, o que aconteceu entre esses dois, que o Estranho perde a memória, que o Dark Wizard foi pro Oeste pra tentar ganhar mais poder e se aliar a Sauron, controlar a Terra-média, vai saber o que ele realmente quer, né? Então, temos que ficar de olho nesse personagem. Eu ainda acho que é o Saruman, porque é meio tipo... Ele já foi corrompido no futuro, que a gente sabe. Então, quem não garante que ele foi corrompido no passado também? E se perdeu, e aí rolou algum reset ali nos personagens, tal qual rola com o Estranho aqui, que ele perde a memória e não lembra quem é ou o que ele é. Isso pode rolar pra Terceira Era também, sabe? Acho que nada é impossível quando a gente tá falando de Terra-média. E tem essa abertura, tem essa brecha de um Star já perdeu a memória. Mas é aquela coisa, mesmo perdendo a memória, ele continua sendo quem a gente sabe que ele é, seguindo os princípios dele, né? De proteger os amigos, de escolher os amigos em vez de escolher poder. Então, assim, mesmo ele perdendo a memória, ele continua fiel a ele. Então, quem não me garante que o Saruman era essa pessoa corrompida, perdeu a memória, rolou um reset, o que quer que seja, e lá no futuro vai continuar sendo esse ganancioso por poder? Por isso que pra mim faz sentido, entende? No núcleo de Númenor, a gente parou ali quando rolou o julgamento da Miriel, né? E aquela cena foi maravilhosa. Então tem que dar essa continuidade, né? Pra encerrar nessa temporada o reino dela, o começo do reino do Pharazôn. Não sei ainda, né? Isso acabou ficando pra próxima temporada. Mas a gente vê que o Pharazôn tá querendo descredibilizar a Miriel e falando, tipo, dando a entender que ela tá ali de conluio com o Sauron, que ela tá junto com o Sauron e por isso ela foi poupada no julgamento que ela participou, né? O julgamento nas modas antigas com a grande criatura do mar e tal. Ela conseguiu se salvar disso porque ela tá junto com o Sauron. Então, tipo, o Pharazôn tá querendo manipular, falando que a Miriel é do mal, que a Miriel é errada, pra ele ter 100% apoio do povo, né? Ele já tem muito apoio do povo, rola essa perseguição religiosa, por assim dizer, ali em Númenor, que ele tá encabeçando, que ele tá incentivando. E você vê que a palavra dos Valar não tá valendo de nada ali, né? Porque o Pharazôn tá se colocando acima disso, como se ele fosse o grande detentor de sabedoria e ele que vai julgar ou não quem é inocente. E ele falando que a Miriel tá com o Sauron é ele batendo o martelo de, tipo, ela não é inocente, ela é culpada. E, sabe, ele continua nessa manipulação política aí bizarra, assim, né? Os Valar mandaram a águia, eles salvaram a Miriel do julgamento e ele continua falando que ela que é do mal, que ela que tá errada. Os caras devem estar, tipo, mano... Não aguento mais tentar salvar Númenor. Afunda logo essa ilha. Mas tivemos a Miriel entregando a Narsil pro Elendil e eu arrepiei todinha na hora que eu vi aquela espada. Eu fiquei tipo, eu sei o que é isso! Cara, juro, arrepiei inteirinha, foi lindo. E aí o Elendil vai embora, né? Eu ainda não consegui entender se ele tá indo embora de Númenor ou... Isso vai acontecer na próxima temporada, né? Se ele só for encontrar o outro filho dele que ainda tá na ilha. Porque, querendo ou não, o Isildur tá voltando pra Númenor. Então, eu acho que, tipo, eles têm que rolar essa reunião de família, né? Os dois filhos e o Elendil. E aí, sim, eles vão pra Terra-média. E, muito provavelmente, é isso que vai acontecer agora nessa terceira temporada. Eu acho que a queda de Númenor tá chegando. E é isso que a gente vai ver... começando essa construção mais certeira na terceira temporada, né? Isso é uma aposta minha. Porque Sauron e Celebrimbor já foi encerrado, né? O arco aí dos anéis já tá encerrado, então agora é hora de Sauron em Númenor. Então acho que é isso que vai acontecer e realmente a família do Elendil vai vir pra Terra-média nesse futuro. Mas primeiro o Isildur tem que voltar pra lá, encontrar o pai e o irmão, e aí sim
voltar pra cá, né? E com certeza Ariel vai ficar lá em Númenor e ela vai ter algum arco importante aí nessa construção de Sauron na ilha. Curiosa, ansiosa pra ver como isso vai acontecer, porque essa é uma personagem que não existe nos livros, né? Então, qual é o papel dela aí nessa construção toda da queda de Númenor? E falando em Sauron e Celebrimbor, né, como eu falei, chegou ao fim o arco deles, literalmente, com o Sauron dando flechada no Celebrimbor ali numa cena de sessão de tortura horrível, mas, de novo, toda a trocação desses dois é incrível. Nessa temporada, assim, eles brilharam. Eu já falei no vídeo anterior, essa segunda temporada de Anéis de Poder foi do Charlie Vickers e do Charles, que é o Celebrimbor, assim, perfeitos, impecáveis. A química dos dois é muito boa, a trocação deles é sempre muito boa, a interação dos dois é perfeita. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita de ter visto isso nessa segunda temporada e nesse último episódio, né, os momentos finais ali do Celebrimbor não decepcionam também, eles continuam numa trocação muito boa. E eu sei que tem gente aí, os famosos defensores de Tolkien se revirando no túmulo, que vão criticar isso, esse arco todo dos anéis ter passado muito rápido, né? Tipo, foi ali numa questão de poucos meses, talvez. Só que você tem que lembrar que nos livros são, tipo, centenas de anos que Sauron e Celebrimbor ficam trabalhando juntos. Não tem como você botar isso na tela. É literalmente impossível você fazer essa transição de centenas de anos, como é no livro, na série. Porque é muita coisa que acontece em um ano. Imagine em centenas de anos. Então não dá pra fazer isso pra adaptação. E eu acho que o jeito que eles fizeram na série ficou muito bem feito. Porque você vê a construção do relacionamento do Anatar e do Celebrimbor, você vê a construção dos anéis, você vê a manipulação do Anatar com todos os elfos ali na forja, com o próprio Celebrimbor. Isso, assim, é muito bem construído. Você não precisou de centenas de anos na série pra trazer o que tem, pra trazer essa essência de tudo isso, como tem nos livros, né? Então acho que assim, foi muito bem trabalhado, foi uma adaptação muito bem feita pra esse período, pra esse momento todo, essa relação dos dois, né? Eu acho que pra fazer algo 100% fiel ao que é nos livros é realmente só em animação. E vamos combinar aqui, não dá pra você trabalhar isso tentando trazer todas as outras histórias ao mesmo tempo. Como que você vai fazer a passagem de centenas de anos em uma série? A não ser que seja, sei lá, um One Piece que tem 1000 episódios, né? Então, Tolkien já é... Eu amo ler Tolkien, tá? Entendam bem. Mas é uma leitura que é cansativa, que afasta muitas pessoas justamente por causa, entre muitas aspas, dessa enrolação. Então, se você tentar traduzir isso pra série, vai ficar ainda mais cansativo. A gente tem que lembrar que são mídias diferentes, né? O que funciona nas páginas nem sempre vai funcionar na tela. E isso serve pra qualquer adaptação. Principalmente quando nas páginas você tem pensamentos. Às vezes você tem que pegar pensamento e colocar em diálogos. E isso já muda, né? Já transfere ali, não é exatamente o que tá. Porque chama uma adaptação. É sempre importante a gente lembrar disso, né? E como eu disse, eu acho que foi muito bem adaptado esse período todo, esse arco todo de Anatar e Celebrimbor, da forja de todos os anéis e também da queda de Eregion. Mas aí a gente tem o Anatar querendo amaciar o ego do Celebrimbor enquanto tá flechando ele, torturando ele. Tipo, esse cara é um sádico no nível absurdo. E o Celebrimbor não deixa barato e joga ali uma profecia do mal, amaldiçoando o Anatar, falando que o anel vai ser a perdição dele. E vim do futuro para falar que ele está certo. Mas lá vai Sauron mais uma vez manipular os Uruks e a gente vê no final do episódio que ele consegue. Assim, eu queria ter dó dos orcs, mas que burrinhos, né? O Adar tava lá fazendo de tudo pro melhor deles. Sacrificando alguns? Sim, mas é uma guerra, é uma batalha. Pra alcançar essa paz que o Adar quer, é realmente só sacrificando pessoas. Eu até falei no outro vídeo, né? Que o Adar meio que alinha com os pensamentos do Sauron de, tipo, sacrificar orcs, mas o Adar realmente, genuinamente se preocupa com eles. O Sauron não. O Sauron só quer matar eles mesmo, e assim, tanto faz, porque o objetivo dele não é a paz e a casinha dos orcs numa boa. O objetivo do Sauron é do Sauron, e fim, ele não se importa com mais nada, né? E o Adar realmente estava se preocupando com eles, ingratos.
E além do Adar ser foda, ser pai, ele é bonito, né? Aquela cena que você vê que o anel curou ele, por meio segundo eu achei que ele fosse o Celeborn. Ainda mais que ele tava ali na frente da Galadriel. E ela fica meio tipo, Adar! Eu fiquei tipo, ai, é ele. Meus deuses, eles se reencontraram. Não. Assim, que bom que não. É uma boa teoria, mas assim, que bom que não. Ia ser estranho. Mas por meio segundo eu jurei que essa teoria era real. Mas o que eu amei, essa recapitulação, esse resgate narrativo que rolou ali, né? Dos orcs matando o Adar da mesma forma que eles mataram o Sauron na primeira cena da temporada. Foi a mesma cena. A mesma cena. E, tipo, a traição dos orcs acontecendo. Só que dessa vez com o Adar, cara. Foi triste, tá? Foi triste. Assim, bonito, pensando numa construção narrativa que a série trouxe, eu achei lindo, peak cinema, assim, ó, incrível mesmo, mas foi triste. E aí, finalmente tivemos o embate Anatar e Galadriel, e aí o Sauron, mestre enganador, o enganador, mexendo com a cabeça dela no meio da luta. Ele aparecendo ali de várias formas, né, como Halbrand, como a própria Galadriel. Cara, foi lindo. Que cena bonita de luta entre os dois, assim. Porque não foi só uma luta física, foi uma luta psicológica também. Como eu disse, Sauron, o enganador. Ele engana mesmo as pessoas, ele mexe com a cabeça das pessoas. A gente viu isso as 2 temporadas de Anéis de Poder, né? Ele mexendo com a cabeça das pessoas e conseguindo o que ele quer com isso. Então eu acho que nada mais justo do que realmente esse embate físico contra a Galadriel ser algo psicológico também, né? Um terrorzinho psicológico junto. Também remetendo ao que aconteceu na primeira temporada, quando ela descobre que o Halbrand, na verdade, é o Sauron. Ele também mexe com a cabeça dela, né? Fica colocando eles onde eles se conheceram, lá no meio do mar e não sei o quê. Então rola aí essa manipulação mental também lá no começo, a primeira vez que eles se enfrentam. E aqui de novo, só que dessa vez mais na parte física, né? Não é tanto na cabeça dela, é muito mais ali realmente no mundo real, e ele só mudando o disfarce, né? O nosso queridíssimo mestre do disfarce e da manipulação. E eu achei muito foda essa trocação deles. Inclusive, a ferida da Galadriel ficar ali num formato do olho do Sauron. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. E finalmente os anãos chegam, né? Pra ajudar ali a derrotar os orcs e tentar salvar Eregion. Ou tentar evitar que tudo exploda de vez, não sei, mas eles chegaram, é isso que importa, porque o Elrond passou a batalha inteira falando, o Durin vai vir, o Durin tá vindo, eu sei que o Durin vai chegar, e o Durin nunca aparecia, né? Até que finalmente os anãos chegam, então acalma um pouco o coraçãozinho do Elrond de saber que o amigo dele não abandonou ele, né? Ele até recebe a mensagem ali de que o Durin tá tendo outras coisas pra lidar. Literalmente, o pai dele acabou de ser morto por um Balrog. Então, tem algumas coisas ali que tem que ser resolvidas dentro de Casa Dûm. Mas eu acho que tranquiliza um pouco o coração do Elrond, realmente. De, tipo, meu amigo não me abandonou. Mas ele também teve os BO dele pra resolver. E uma coisa que eu achei muito bonito nesse final foi ver todo aquele discurso da Poppy enquanto iam aparecendo cenas assim de destruição, né? Porque o discurso dela é uma coisa bem derrotista. Tem esse tom de tipo, a gente perdeu tudo, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma chama assim de esperança, de tipo, ainda não acabou, sabe? Esse não é o fim. A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar enfrentando quem tiver que enfrentar. Então, eu gostei muito, tipo, a montagem das cenas passando com o discurso dela junto, assim, foi algo que realmente eu achei muito bonito. É um tom muito bonito pra encerrar a temporada. Como eu disse, vão ter mais temporadas. Então, você já dá esse tom de, tipo, a gente perdeu agora, mas a gente vai continuar lutando. Esse não é o fim, né? A nossa luta não termina aqui. Nossa, eu fico até arrepiada de lembrar. Então eu acho que foi uma mensagem muito boa pra encerrar a temporada. Eu acho que ficou muito bonito. E como eu já tava meio emocionada nesse momento, quando ali os pequenos hobbits começam a se despedir do estranho falando Bye, Grand Elf, thank you, Grand Elf, eu fiquei tipo... Não é possível. Eu já sabia que era o Gandalf. Eu já sabia que era ele. Todos os indícios apontavam pra ele. Mas ter essa confirmação desse jeito foi tão bonito, cara. Eu comecei a chorar na hora e tô quase chorando agora de novo.
Realmente eu achei que foi, tipo, uma forma de revelar quem é o estranho tão bonita e que combina tanto com o Gandalf, sabe? Tipo, é a cara dele ter os hobbits nomeando ele. E eu acho que essa cena toda só melhora quando a gente tem a despedida, né, dos pequenininhos ali pra ele, e a Nori consegue olhar pra trás dessa vez, né? Porque ela fala que no final da primeira temporada ela não conseguiu olhar pra trás pra se despedir da família dela, pra se despedir dos pés peludos. E agora ela conseguiu olhar pra trás pra se despedir do Gandalf. Tipo, isso é um desenvolvimento de personagem muito bonito de você ver, né? Porque agora ela vai seguir o caminho dela e ela tá tranquila com isso, ela tá bem com essa decisão, né? De seguir o que ela quer, de ir pro caminho que ela escolheu. Então, nossa, assim, esse final todo, começando com o discurso da Pop, e aí a revelação do Gandalf, e aí a Nori olhando pra trás, eu tava tipo... Como vocês estão me fazendo chorar tanto? E aí termina esse arco com o Gandalf cantando junto com o Tom, a música do Tom. Eu fiquei tipo, ah não, cara. Que coisa linda, que perfeição. E eu não parava de chorar. E não para aí, porque a gente termina com os elfos ali, todos reunidos nesse mato cheio de rios e cachoeiras. É Valfenda ali, né? O Elrond falando que ali vai ser um refúgio, que é um lugar protegido e seguro, e aquele lugar lindo e mágico. E assim, a gente tá vendo a construção de Valfenda? Esse final de temporada acabou comigo, eu juro. Acabou comigo. Aliás, eu queria só fazer um PS aqui, que eu amei saber que borzóis são cachorros élficos. Realmente parecem, né? Eles são todos alongados e esguios. Amei. Mas assim... Esse final, como eu disse, com essa nota de esperança, né? De tipo, Eregion caiu, tá tudo indo pro ar, tamo todo mundo ferido, um monte de gente morreu, mas a gente encontrou esse cantinho aqui que vai ser o nosso refúgio, que vai ser um lugar protegido pelos anéis, que vai ficar tudo bem aqui. Eu fiquei tipo, como vocês terminam a temporada desse jeito? Me fazendo chorar tanto. Foi uma sequência assim, sem fim de choro pra mim. Achei muito, muito bonito. Sabe, é o que eu sempre falo, essa série traz muito a essência de Tolkien em tudo que ela vai colocando, assim, né? Em pequenos detalhes, em pequenas doses. Mas quem conhece Tolkien mesmo vai se sentindo abraçado aqui, sabe? Você sente que você tá em casa, que você tá na Terra-média. Então você vê a temporada acabando com essa nota de esperança, assim, de tipo, a gente vai dar um jeito e vai dar certo, a gente vai continuar a nossa luta. Mesmo a gente aqui, todo mundo sofrido, machucado, despedaçado física e mentalmente, mas vai dar tudo certo. Foi incrível. Eu amei esse episódio, eu acho que ele foi realmente um episódio muito bom pra encerrar a temporada. Eu sei que teve muito núcleo, muita coisa acontecendo, né, como eu disse, pra amarrar essas pontinhas aí, pra encerrar a temporada com a história dessa temporada encerrada. E eu acho que foi muito bem trabalhado, não ficou algo bagunçado de tipo... Muitas cenas, muitos núcleos, muitos personagens. Foi, tipo, tudo na medida certa pra dar os encerramentos certos da temporada. Eu amei, de verdade. Eu amei esse episódio. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam desse encerramento da temporada. Conta tudo aqui nos comentários pra mim. E se você já tem teorias para as próximas temporadas, aproveita pra já contar também. E como eu disse, vai ter vídeo pra falar da temporada como um todo, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E não esquece de compartilhar e dar um like aqui, porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima!